O Renato Cariani foi o responsável por eu desistir de competir. Meu último campeonato com ele, Mister Olímpia 2018. E naquele ano eu desisti das minhas competições por conta de um conselho que o Cariani me deu. Eu fiz um vídeo falando sobre isso no Instagram e o vídeo repercutiu de uma forma absurda. No Instagram ele está batendo quase 4 milhões de visualizações, nas outras redes, se for somar tudo, dá quase 9 milhões de visualizações. A repercussão foi boa, Renato Cariani me mandou mensagem, a gente conversou, a gente se encontrou novamente. Outras pessoas também me mandaram mensagem, como o Júlio, como o Pacholoc, enfim. Eles comentaram, todos eles mandaram uma mensagem, comentaram no meu vídeo, falando sobre o que eu trouxe à tona. E nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre esse momento, o que eu vivi com o Cariani, qual foi o conselho que ele me deu para eu desistir das minhas competições. Eu escutei isso da boca dele, ele falou isso para mim diretamente assim que eu desci do palco com a medalha do top 4 do Mister Olímpia. O ano era 2018 e não tinha tido Mister Olímpia ainda no Brasil. Isso aqui foi o primeiro Olímpia amador que teve. E eu fui na competição e quando eu desci, eu procurei assim o Cariani para poder pedir para ele, para na verdade agradecer ele pelo top 4. Eu tava doido para ter uma medalha dessa, era meu sonho ter uma medalha dessa em casa. E eu fui atrás do Cariani. E assim que eu encontrei com ele, na época ele já era renomado, ele já era alguém que estava sendo muito procurado. Então, fui no quiosque ali, encontrei com ele, ele falou para mim assim, falou, que massa, que legal e tal, mas vem cá, eu queria conversar com você. Eu falei, show, né, velho? Vai me, sei lá, me contar pra alguém, vai falar pra alguém, vai me arrumar um patrocínio ou algo do tipo. Mas o que ele fez foi me dar um conselho. Ele falou, Nascimento, é o seguinte, cara, você é um cara muito focado, você é muito disciplinado. Quando eu dou uma meta pra você, um objetivo, cara, você não pensa, você só executa. Mas tem um problema, irmão. Você não tem grana, velho. E enquanto você não tiver grana, não tem como você continuar competindo. Vou te dar um conselho. Sai do esporte. Abandona o fisiculturismo. Vai abrir um negócio para você, vai construir um negócio. E quando você estiver bem, você volta a competir como um hobby. Confesso para vocês que aquilo foi um balde de água gelada para mim. Na hora, assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas eu quero trazer um contexto do que foi que aconteceu até o Cariani me falar isso. Eu conheci ele em 2017, 2016, Mr. Santos 2016. A gente estava no backstage, e no backstage ali ele já estava preparado, ele era o próximo para subir no palco, se eu não me engano. Depois dele era a minha categoria, e aí eu lembro que veio um rapaz e perguntou para mim, que eu estava sentado com fone de ouvido ouvindo uma música, eu estava sentado com fone, e o rapaz veio e falou, cara, você é o próximo. Você não tá ansioso e tal, você não tá nervoso? Eu não conhecia ele ainda, o Cariani tava do meu lado assim. E eu falei pro cara assim de forma espontânea, eu falei, cara, eu fiz minha dieta, eu fiz meu treino. Se tem alguém aqui que tem que estar preocupado com alguma coisa, esse alguém não sou eu. É a galera que não se preparou. O Cariani ouviu isso, e ele olhou pro lado e falou, esse é o pensamento, cara, tem que ter essa mentalidade. Ali a gente começou a trocar uma ideia. Ali a gente gerou essa amizade. E aí, eu subi, eu fui top 3 do Mister Santos, o troféu tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele pra vocês. Só que tá longe. Outro dia eu mostro pra vocês. Troféuzão do Mister Santos, um dos mais bonitos que eu tenho. E passou o tempo, eu recebi uma mensagem. Em 2017 eu recebi, comecinho de 2017 eu recebi uma mensagem dele no meu direct no Instagram. Quando é que a gente vai ver esse shape de volta nos palcos? Pra mim, ele falando, na minha visão, você vai ser o próximo a pegar o Procard. E na época era muito difícil pegar o Procard. Mas na visão dele, já podia... Foi um dos primeiros projetos do Cariani foi eu. Aí eu falei, vamos conversar e tal. Aí a gente se encontrou. E de 2017, 2016 ali, a gente já tinha uma amizade. 2017 até 2019 para 2020 a gente ficou junto. Mas meu último campeonato foi esse daqui. Eu disputei o primeiro Muscle Contest no Brasil, eu disputei também o Arnold com ele, eu disputei o Mister Olímpia. E ali encerrou o meu momento como atleta, por conta de coisas que vinham acontecendo durante a minha jornada com ele. Porque ele sempre me cobrava mais sobre o investimento para um atleta. E o investimento desde uma academia melhor a uma alimentação melhor. Lembro que por diversas vezes ele mandava eu comprar aspargo, cara. E eu não tinha dinheiro para ir na feira comprar um aspargo, porque era muito caro. E aí eu, já pedia para ele sempre uma substituição. Eu falei, o que a gente pode substituir? Aí lá ia eu comprar um brócolis, comprar alguma coisa para colocar no lugar do aspargo.
Lembro dele pedir pra mim, irmão, vamos entrar com o hormônio X aqui pra poder a gente utilizar. E eu, pô, irmão, pô, não tem grana e tal. Aí eu lembro que passou um período do campeonato e ele, cara, vamos fazer o seguinte, tua linha é foda, se a gente alinhar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vários planos. E aí ele vinha e apresentava, cara, se a gente colocar um GH agora, mano, cara, a linha vai encaixar assim, pô, é pra bater no palco e voltar. Eu não tinha dinheiro pro GH. Então eu sempre fui me virando pra competir com o Cariani. E eu tô trazendo esse vídeo porque muita gente me mandou mensagem falando o seguinte, cara, por que ele não te ajudou? Né? Por que ele não estendeu a mão como é hoje, né? Como projetos e ajudas e tudo mais? É que na época não tinha todo esse hype que é hoje. Na época a gente competia porque era gostoso competir, a gente só queria subir num palco, descer com uma sacola com os troféus ali, o suplemento e tá tudo certo. A gente não estava pensando no hype, se alguém ia repostar a gente, se tinha alguma empresa, se a gente ia ter patrocínio, a gente não estava preocupado com isso. Então, logo, o Cariani não tinha meio que uma direção, um motivo para poder falar, ó, não, vamos comigo. Ele também não tinha, pô, na boa, velho, vamos parar pra pensar, vamos falar de responsabilidade mesmo. Ele não tinha o porquê de fazer isso, não é obrigação do cara. Eu que tava me esforçando ali para poder fazer acontecer. Ele me ajudou do jeito que deu, cara, dando o tempo dele, me dando a direção que ele tinha que dar. Por diversas vezes eu fui treinar na casa dele. A gente treinou junto, pô, sentei, me deu conselhos, sempre me dando conselhos com relação à parte financeira, com relação a investimento, carro, compra moto, isso aqui é pra você, é bacana. Ele sempre falou disso comigo, cara. Eu acho que esse foi o maior investimento que ele podia fazer em mim, ao invés de repente me direcionar para uma marca de suplemento. Ele já tentou me ajudar a entrar para trabalhar na época na Integral Médica. Acabou que não deu, porque eu, como atleta, não podia fazer parte da marca na área que ele queria que eu ficasse, que era a área de stands de feiras e eventos. Então eu tive que recuar a proposta e não ter como eu fazer. Mas ele me entregou muito. E nesse período, ele sempre vinha pedindo pra mim pra gente evoluir. Era na comida. Pô, cara, só pra vocês terem ideia, eu era um cara tão sem grana que tinha momentos que eu tinha que escolher entre, por exemplo, comprar uma batata inglesa pra poder comprar um arroz ou coisa pra poder equilibrar quando eu tinha que comer mais pra não gastar muito. Então eu realmente pelejei ali no esporte pra conseguir chegar onde eu cheguei. Graças a Deus que eu tive muito aprendizado lá e eu tive muitas amizades. Porque mesmo quando o Cariani falou para mim para eu desistir das competições, eu consegui mais patrocinadores. Mesmo em 2018, quando ele falou para mim, meu, sai daqui e vai construir um negócio, eu consegui ser chamado para ser embaixador da maior feira fitness do Brasil, que era a BTFF. Então mesmo ele, e ele já sabia disso, porque ele sabia do meu posicionamento, ele sabia como é que eu falava nas redes sociais, ele sabia do meu perfil comunicativo. Então ele sabia de tudo isso. Então o conselho que ele me deu foi com direção, não foi um conselho largado, tipo, cara, vai lá, desiste aí e foda-se. Não, não foi. Foi tipo, cara, faz isso aqui, ó, sai, constrói, pô, sua mídia e tudo mais, e quando você voltar a ser... Cara, e deu certinho. O que ele passou pra mim, eu executei. O meu ponto de vista é que, na maioria das vezes, as pessoas recebem um conselho de alguém e elas não executam o conselho que recebeu. Ou, por vezes, cara, vira cara. Eu podia muito bem ter feito isso. Quem você pensa que é, Cariane? Pra estar falando pra mim que eu tenho que desistir. Você acha o quê? Que eu não tenho shape? No vídeo que eu postei, muita gente veio me comparar com o Ramon. Sei que de repente você deve ter pensado nele aí. Mas caraca, velho. Primeiro que eu me sinto lisonjeado você me comparar de repente com o Ramon. Mas o Ramon é uma aberração, velho. Da natureza. O cara nasceu pra aquilo. É do cara comer arroz e ovo e o cara ter um puta de um shape. Ou seja, a genética do cara era absurda. Minha genética era boa, minha linha era bonita, pô, massa, mas eu não tinha grana, eu não tinha esse desenvolvimento, eu não tinha essa estrutura, não tinha. Lembrando que quem descobriu o Ramon não foi nem o Cariani, foi o Toguro. Então o Toguro, quando trouxe ele, já pôs ele no hype ali da Mansão Maromba, então ele já tinha essa visão, cara. O Cariani foi, abraçou e, pô, deslanchou. Aí veio o Horse, que, cara, eu tenho contato com todas essas pessoas. Todas, e todas de alguma forma me ajudaram. Todas elas, desde Horse, Cariani, Toguro, foi patrocinado junto com Toguro na Proteína Pura. Então, assim, o meio me empurrou muito para poder crescer aonde eu queria, aonde de fato eu devia. Com o conselho dele, o que eu peguei e fiz? Eu comecei a vender suplemento, eu comecei a vender roupa de treino, eu comecei a criar algo para mim, que me desse a liberdade de eu poder treinar melhor, de eu fazer mais dinheiro e de eu conseguir investir em mim. Acabou que eu realmente não voltei a competir. Provavelmente eu volte o ano que vem. A Cariani me fez uma proposta.
de assim que eu voltar a competir, que se for da minha vontade, que ele continue sendo meu treinador. Então acredite que vai rolar um projeto desse. Em breve eu retorno com ele, vai ser um prazer. Provavelmente na semana que vem eu vou gravar um conteúdo com ele. Fui convidado, então assim, eu vou visitar lá o CT que eu ainda não fui. Mas esse vídeo aqui é para trazer um pouco do que foi que aconteceu, qual foi a direção de fato do Cariani com relação à minha vida. Ele é um cara que ele quer o bem de todo mundo, velho. E não tô vindo aqui puxar saco não, porque, cara, talvez ele nem veja esse vídeo. E não é sobre isso. É porque eu sei da índole do cara. Se não fosse ele, hoje, eu não seria um conselheiro de empresários executivos, eu não estaria viajando para outros países para poder dar conselho para empresários sobre a vida da pessoa, eu não teria feito uma formação em psicanálise para poder entender mais o ser humano, como é que ele funciona, o que de fato tem para poder entregar ou colocar para fora, a melhor versão de cada um. Eu não teria, sim, meus grupos de desafio, mentoria e tudo mais que eu faço. Eu não daria palestras, eu não estaria lançando um livro meu agora no final do ano. Então, assim, o conselho que ele me deu era de uma visão de alguém. Olha que louco isso. Quando alguém te dá conselho, essa pessoa não está de fato vivendo a tua vida. Ela está do lado de fora. E por estar do lado de fora, por estar num zoom out, vendo daqui de cima, pegada Big Brother mesmo, tô vendo de outro ângulo, ele consegue ver quais são os talentos que você tem. E que se ele der uma direção, para onde é que você pode ir. Vocês podem prestar atenção que toda pessoa que ele se conectou e ele mostrou um caminho e a pessoa seguiu, deu bom. Ele é um cara que tem visão. Ele é visionário mesmo. Seja com pessoas ou negócios, ele é um cara que sabe realmente falar para a pessoa, falar, mano, segue aqui que vai dar bom. E eu simplesmente segui o conselho dele. Então esse vídeo é para poder, mais uma vez, porque o primeiro vídeo que eu fiz foi para agradecer ele. Então, Cariani, muito obrigado mais uma vez. Porque se não fosse teu conselho, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu não teria visitado outros países, eu não estaria vivendo nem um terço, eu não estaria com a esposa que eu tenho, eu não teria feito uma baita de uma festa de casamento. Então hoje eu estou muito feliz por ter saído sim do fisiculturismo. O fisiculturismo não saiu de mim, eu ainda vivo o esporte. Minha dieta, meu treino, as coisas que eu faço, cara, se você quiser ver, vai lá no meu Instagram, General Nascimento _. Eu vivo como um atleta, eu só não compito mais. E hoje eu entrego para as pessoas a mentalidade de um atleta. O que foi que eu aprendi nessa minha jornada? Vou fazer mais vídeos trazendo um pouco da minha jornada e dos aprendizados que eu tive. E pode ter certeza que assim que eu tiver um vídeo com ele, a gente vai criar um conteúdo massa e, pegando esse gancho de eu voltar a competir, eu vou criar uma jornada para mostrar para vocês a minha volta para os palcos. Então, se você quiser ficar dentro disso aqui, desse conteúdo, se fizer sentido para você, cara, clica no link aqui, começa a me seguir, começa a acompanhar o canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Ah, eu vi teu vídeo. Se você viu o meu vídeo lá nas outras redes, volta aqui. Nascimento, vi teu vídeo lá, cara. Pô, que massa. Manda uma mensagem no meu direct, no Instagram. Nascimento, cara, TikTok eu não uso tanto, mas lá a gente tá batendo quase 40 mil seguidores. Manda uma mensagem, eu quero conhecer você. Pô, eu vim por causa do vídeo, eu vim por causa desse vídeo. Meu papel é pegar o que eu aprendi dele, pegar o que eu aprendi na vida e fazer com que o seu tempo seja mais curto de aprendizado. Eu demorei praticamente 10 anos para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Ou mais. Para quem vocês estão assistindo aí, para vocês que estão assistindo, vocês não precisam demorar tudo isso. Mas tem que pegar o aprendizado e executar. Então eu estou aqui justamente para poder servir. Assim como ele me serviu para dar direção na minha vida, eu quero estar aqui para poder dar direção para a vida de vocês também. Fechou? Então é isso. Turma,